É? Tá gravando, tá gravando. Boa tarde a todos. A gente está dando início aqui ao nosso encontro do grupo de filosofia. A gente está aqui com o Jorge e o Edson. A expectativa de que o restante dos colegas participem também, né? E a gente vai dar continuidade ao livro 3 da Ética Nicômaco. Na semana passada a gente viu a questão das ações involuntárias e voluntárias, né? Assim como vários exemplos que foi dado também. E a última parte a gente viu sobre um novo grupo, né? Que o Aristóteles criou aí, porque ele fala das ações voluntárias e involuntárias, e uma nova, como posso dizer, categoria, né? A categoria dos não voluntários, porque tem a categoria do involuntário, né? Que é a pessoa que ela age por ignorância e pesar. Só que agora aquela pessoa que age por ignorância e indiferença já entra no grupo do não voluntário, né? A gente viu isso no parágrafo que estava antes desse que está aparecendo aqui né? Então, a gente vai dar continuidade aí à leitura do Aristóteles. Eu vou ler esse primeiro parágrafo e depois a gente vai revezando. Deixa eu só colocar aqui o texto. Neste momento, estamos também a dar uma bomba de grande capacidade. Pronto. Todas as pessoas perversas, com efeito, ignoram o que devem fazer e aquilo de que devem abster-se. E o erro desta espécie torna as pessoas injustas e, em geral, mais. Porém, o termo involuntário não se aplica na realidade às ações em que o agente ignora seus interesses, pois não é a ignorância na escolha de um objetivo que torna uma ação involuntária, ela torna os homens perversos. Nem a ignorância em geral, isto é motivo de censura, mas a ignorância em particular, isto é, das circunstâncias da ação e dos objetivos contemplados. Efetivamente, é destas circunstâncias que dependem a piedade e o perdão, pois quem ignora qualquer delas age involuntariamente. É isso mesmo. É um mapa que basicamente nos diz onde é que entrou esta tempestade. É a tua TV, ou sei lá, o teu rádio. Jorge, a tua TV tá ligada, e a gente tá ouvindo aqui. Hã? A tua TV tá ligada, a gente tá ouvindo o jornal aí. Está sim, senhor, desculpa. Estava distraído, desculpa, não. Imagina. Imagina, eu imagino. Imagina o barulho aí. Pronto. Aqui ele tá, nessa parte ele tá explicando, né, o termo involuntário, e não é qualquer ação que ela se aplica, né? Ele diz aqui, ela não se aplica na realidade às ações que o agente ignora seus interesses, né? Pois não é a ignorância na escolha de um objetivo que torna uma ação involuntária. Ela torna os homens perversos, nem a ignorância em geral. O que a gente tem para falar dessa parte aqui? Já não me estou a lembrar bem. Eu estou meio que analisando aqui, refletindo, né? Porque ele está querendo dizer que tem algo que torna as pessoas perversas, algo que torna elas más, né? É quando elas ignoram o que devem fazer, né? Aquilo que devem fazer, né? E acaba se abstendo das coisas, ou seja, uma pessoa omissa, uma pessoa que vê algo errado acontecendo, né? E se abstém, né? Simplesmente se omite, né? Enfim, de fazer o correto, né? De tomar a atitude correta. É isso mesmo. Isso seria um ato voluntário ou involuntário? Esse é o primeiro ponto que talvez a gente tenha que colocar aqui, né? Parece que, para o Aristóteles, porém, o termo involuntário não se aplica na realidade às ações em que o agente ignora seus interesses. Exatamente. Ou seja, quando ele é omisso, ele está tendo um ato voluntário, na verdade. Ele está voluntário. escolhendo se omitir.
certo? Exatamente, é isso mesmo. Só lembrando que no código Escolheu de não, leis, não escolher, exatamente, é isso mesmo. isso, É isso. escolheu não agir, escolheu se omitir. Exato. É, no Código de Leis brasileiro, né, omissão é crime. É. Se um agente está. público, né, se omite de algo, né, de denunciar algo errado, de fazer algo ali, entendeu? Diante de um crime, etc., ele está se omitindo, e omissão é crime. Ou seja, ele tem um dever, né, para além do dever moral, ele tem um dever legal de fazer algo, entendeu? Se ele não fizer, ele acaba se omitindo e vai responder criminalmente por isso, É entendeu? isso mesmo. É isso mesmo. Então, por É isso exemplo, o cara sabe que estão roubando lá, sei lá, né, milhões dos velhinhos aposentados aqui, e o cara decide não fazer nada, ele vai pagar por omissão. Isso. Ele teria isso que mesmo. procurar um superior, certo? E dizer ao superior dele, ó, tá acontecendo isso, isso e aquilo, tá aqui. E aí ele não se omitiu, ele avisou o superior que vai lá denunciar, né? O que age não voluntariamente é aquele que age por ignorância, por inconsciência, não é? Esse aí é inimputável, lembro-me da palavra que referi da última vez. Esse não pode ser culpado, não é? O não, o que não escolhe, sim, mau. Agora, é incrível, né? Porque isso daí é que torna a pessoa perversa, né? É que torna a pessoa, como ele está dizendo aqui, má, né? E aí ele vai falar que não é ignorância, né? Nem a ignorância em geral, isto é, um motivo de censura, mas a ignorância em particular, isto é, das circunstâncias da ação e dos objetivos contemplados. Ou seja, é como se ela ignorasse, não é ignorância no sentido de não saber, mas é no sentido de não levar em consideração, né? Não se pôr agir diante disso, vai ignorar. Da mesma forma como as pessoas passam na rua, vê uma pessoa na calçada passando fome e ignoram aquela cena. Isso, entendeu? é isso mesmo. Ignoram aquela Exatamente. cena. É isso mesmo. O esquema todo disto, e eu da última vez penso que chamei a atenção para isso, a situação é esta. Nós somos condicionados por circunstâncias, por momentos, por aquilo que eles designam o kairos. Pronto. São os momentos, os lugares que condicionam aquilo que nós fazemos. Isso é algo que nos condiciona. E depois há aquilo que nos condiciona a todos. E há aquilo que nos condiciona a nós numa determinada situação. Pronto. E agora, nesta situação, que já é um aspecto particular, nós podemos fazer o seguinte: podemos agir involuntariamente. Mas aqui é que é o engraçado. O involuntariamente é aquilo que tu disseste, Erison. O involuntariamente significa... não, já estou confundido. Não. O involuntariamente significa é aquele que se arrepende, porque tem consciência daquilo que faz. O que age não voluntariamente, falo por ignorância. É o problema do raio do grego que não nos interessa aqui. Pronto. É isto. Um não tem conhecimento algum do assunto. O outro tem conhecimento e procede como se não tivesse. É aquilo que tu disseste, Erissa. Uma pessoa faz de conta, uma pessoa que é perversa é aquela que faz de conta que, no fundo, não pode não escolher. O outro não escolhe, porque nem sabe que pode escolher. Pronto, eu não digo mais nada, que já estou a confundir. Já estou a confundir. Mas é o que tu disseste, Erison. É exatamente isso. É isso, sim. O fato das pessoas, como ele diz aqui, perversas, né, ignorarem aquilo que é certo, não torna a sua ação involuntária, né? É porque ela escolheu, né? Ela escolheu ignorar. Exatamente. Ela escolheu tomar. É uma tomada de posição, uma tomada de decisão. É isso mesmo. Isso.
E aí não é algo É. voluntário, não é algo que ela Não. fez por ignorância, né? Não é algo que ela fez por não saber, né? Por não ter É por conhecimento de ignorância. determinada Não. coisa. Ela Não. conhece, ela tem ciência daquilo Mas e não faz. escolhe Entendeu? não fazer. Ou escolhe, como diríamos nós, escolhe fazer-se parvo, como se não quisesse ver a situação, não é? É uma coisa deste género, assim, faz de conta. Finge, mente, no fundo. Exato. Né? É aquele caso, né? As pessoas elas ignoram que tem pessoas morando na rua, passando fome, né? Passam ali pelas calçadas, né? E tem aquela cena e elas simplesmente ignoram aquilo. Acho que não vê, Uhum. né? Eu É, ignoro muitas vezes. Eu ignoro. Eu faço parte desses. Às vezes não. É uma muito vez eu, vulgar acontecer isso. uma vez Desculpa. eu, não, perdão. Pode falar, termina de falar, Jorge. Não falo nada, não. É. Uma vez eu sou o tipo de pessoa que eu tento me policiar muito, né? As coisas que eu faço. Uma vez eu estava no ônibus, aí eu olhei do lado, assim, no meio-fio, tinha um pessoal mexendo no lixo, né? E tava pegando resto de arroz, de feijão que tava lá. Aí eu me lembro da minha atitude, né? Que eu tive quando eu vi aquilo, que foi justamente de virar o rosto. Aí depois que eu virei o rosto, aí eu comecei a me questionar por que eu virei o rosto, né, cara? Eu fiquei Pois. assim, eu tava na janela do ônibus, né, é porque muitas vezes quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente tende a negar a realidade, né, a, é como, se eu não me engano, foi o Charlie Chaplin que chegou a dizer que a realidade, né, quando ela é vista de perto, ela causa dor, né, sofrimento, mas quando ela é vista de longe, aí já é uma outra vibe, né? Já é uma outra É. situação, é vista até muitas vezes como comédia, alguma coisa assim ele falou, né? Eu não lembro ao Sim, certo. Mas também não sei. Isso. a pobreza, pessoas passando fome, a gente vê todo dia, mas só que elas não estão no nosso cotidiano, né? Na nossa bolha ali que a gente. Mas existe, né? E muitas vezes, como o Edson falou, a pessoa acaba preferindo, né, não ajudar ou fingir que não existe ou alguma coisa do tipo. Exato. Né? Ou sei lá, dizer que você não é responsável por aquilo, não tem nada, né, a É, fazer, e aí se omite ali, né? É complicado, muito complicado, muito, muito. entendeu? Porque, assim, né, a gente não tem condições, de fato, de tirar essas pessoas da rua, de Alterar. dar utilidade a ela e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, né, não é como se a gente não tivesse a possibilidade de, sei lá, pedir políticas públicas, entendeu? Que o Estado intervenha, né, para que essas pessoas tenham acesso à dignidade, acesso à moradia, alimentação, etc., entendeu? Então é bem punk isso daí, né? É, Mas, enfim, é uma ação, né, que, diga-se de passagem, quando a gente faz isso, a gente está se omitindo, e é uma ação voluntária, tá? Só para. É, É uma ação é. voluntária. A gente não está, não é por ignorância e tudo, a gente está Não. por saber, entendeu? E talvez por isso também incomodar a gente muito, muitas vezes incomoda, né? É Incomoda por não no sentido de, sair daqui, mas no sentido de que a gente é impotente né, diante daquilo. A gente não pode fazer muita coisa para modificar aquela situação, né? Eu, pelo é menos, que eu, pelo menos, me sinto muitas vezes assim, eu não posso fazer muita coisa para modificar a situação daquela pessoa, né? porque é, a ignorância é sinónimo de inconsciência, portanto, esse nunca se vai sentir mal. Esse pura e simplesmente não sabe. Esse é que é tal agnosia, não tem conhecimento. Outra coisa é, eu vejo, mas vira a cara, uma coisa muito pouco cristã, mas é aquilo que se faz. Vira-se a cara, mas vira-se a cara, digamos, podemos nós dizer assim,
É involuntário. Pois é, mas é involuntário porque eu vi. E, portanto, eu tomei consciência da coisa. Só que decidi, mesmo sem dar por isso, eu decidi voltar a cara. E aí sou responsável por isso. E por isso tu sentes porque é que eu fiz isto. Se calhar não devia ter feito. Tenho consciência do assunto. É um problema muito grande. Sobretudo se nos pedem dinheiro. E se nos pedem dinheiro? Aqui é muito vulgar, não sei se aí existe. Mas aqui vamos supor que estamos parados dentro do carro. Está a chover imenso. Nós estamos dentro do carro, sentados, ouvindo rádio ou não, tal. Estamos parados num sinal de trânsito, e aparece uma, duas, três pessoas, às vezes aparece só uma pessoa nova, uma pessoa velha, a pedir dinheiro. A pedir dinheiro. O que é que eu posso fazer? Ou olho para baixo e faço de conta que não vejo, consciente, culpado. Consciente, culpado. Decisão voluntária. Ou então, olho, vejo e o que é que faço? Digo, olha, não posso. Pronto. Digo assim, faço de conta, até estou a fazer de conta que estou muito tocado por ele, mas eu próprio não posso. Então desculpo a mim próprio de não dar o dinheiro. Pior ainda, eu quero dar o dinheiro, mas como está a chover muito, não quero abrir a janela para não ficar molhado. Mas a outra pessoa está a pedir-me dinheiro à chuva. O que é que eu faço? Estou a ser egoísta. Aí. Mas estou com consciência de que devo dar o dinheiro. Mas não quero apanhar a chuva. Ridículo, maricas. E são estes casos. É muito difícil fazer isto. Outra coisa é a pessoa estar completamente distraída e nem sequer ver. Então nessa altura, pronto, ok. Ou mentir. Oxente, caiu. Jorge caiu. Não, eu só ia colocar para ele, né, para o Jorge, que eu geralmente não dou dinheiro. Geralmente o que faço tá precisando, não, tá precisando da comida. Eu pago lá uma comida para ele, entendeu? Um almoço, dependendo, obviamente, das minhas condições, né? Tem dia que eu não tenho dinheiro nem para mim, quanto mais para ele. Então, né, estando nessas condições, me paga aí um lanche, um almoço, e aí eu vou lá e, não, ó, pode dar aí a ele que eu pago, eu coloco aqui na minha conta, é o que eu faço geralmente, mas dinheiro em si eu não dou na mão deles Porque por um motivo, né? Porque muitas vezes alguns eles têm o problema do vício, né? Ele está viciado, e aí o vício é mais forte do que ele não come há dias, e todo e qualquer dinheiro que ele consegue, ele vai utilizar para, né, alimentar o vício dele. Infelizmente é isso, né? e tem outra coisa também, que tem muita gente que se faz de pobre para pedir dinheiro e muitas vezes nem precisa. Eu já vi tinha um mendigo, né, uma pessoa pedindo dinheiro aqui em Manaus, só que descobriram que ele tinha um casarão. Ou seja, pedir dinheiro muitas vezes compensa, entendeu? Dependendo de onde você pede, tem gente que ajuda, né? Não, Que oferece dinheiro, então a pessoa vê isso com outros olhos, né? Tem gente que é assim, né? Ganha dinheiro só pedindo mesmo. E não, enriquece com isso, entende? tem gente que faz coisas, enfim, absurdas, né? Isso é absurdo, pô. Isso é absurdo. O Jorge caiu, o Jorge voltou agora. Tu ou eu, um de nós. Agora sim, tem gente que de fato precisa, entendeu? E aqui em Recife tem muito, né? Você pegar o ônibus e entrar alguém pedindo, alguém.
É você na mesma viagem, umas 3, 5 vezes assim. Aparecer alguém, pessoal, não sei o quê, boa tarde, boa noite, começa É, lá. já Aí não se pode fazer. você leva um livro para tentar ler no ônibus, não lê, você é um É negócio isso, troncha. É é troncha. isso, é isso. É Para isso. além, para além disso, eu já enfrentei o fenômeno de ter pastor de ônibus, velho. Chegar lá, o cara querer pregar dentro do ônibus, pelo amor de Deus. Eu já vi muito, já. Acontece Entendeu? muito. Não, e aí, só para tu ter uma ideia, teve uma vez que tava a galera da Umbanda e o pastor, era o pastor cantando louvor na frente e a galera puxando o ponto no final do ônibus, e a gente no meio ali. Tá Imagina a dividido. cena, velho. O ônibus estava dividido, né? Imagina a cena. Pelo amor de Deus. A banda Eu só quero ir pra. Liga aí. só quer curtir a viagem e os dois competindo lá. Se Já eu não fosse sei. motorista, parava o ônibus, vai descer Deus e o demônio, viu? Vai descer Deus e o demônio se não parar. Eita. Se eu fosse motorista, eu dizia, velho. Eu parava, vai descer Deus e o demônio, viu? Se não parar aí. Isso já não se vê aqui, porque, olha, deixou de estar na moda. Houve um tempo em que estava na moda andar a pedir, sobretudo no metro, muito, muito. Depois passou uma fase em que entravam num autocarro, mas depois são chulos que ganham à custa dessa gente, com um cãozinho assim de baixo, um cãozinho, e as pessoas davam dinheiro para o cãozinho e tal, assim, esse tipo de coisa. Depois isso veio apareceu na televisão uma reportagem imensa. Pronto, acabou a situação, nunca mais aconteceu. Nem em transporte público, nem na rua, e a polícia passou a andar atrás deles. Então, Portugal não acontece essas coisas, então. Já está a acontecer muito menos. Pedir dinheiro ainda podem pedir, mas já não pedem assim porque a polícia não deixa. Porque quem pede dinheiro, o dinheiro não é para essa pessoa, é para alguém que vive à custa deles. Ah. Pois, são os chulos. O que é? Foi na televisão, apareceu a tal reportagem. Eram pessoas que iam buscar 5, 6 ou 7 pessoas sem nada e que as punham a pedir ali, a colar e tal. Depois, ao fim da tarde, iam lá buscá-los, ficavam com o dinheiro todo que lhes tinham dado. Aqui a gente tem um nome para isso, né, Edson? Como é que é? Pessoal que ganha dinheiro à custa dos outros é cafetão. Então, como é que é? Não é cafetão que chama? Não está mal. Que ganha, né, ele coloca... Mas o cafetão é bem específico, né? O cafetão ele ganha dinheiro a partir de uma atividade muito específica ali. Não, mas aqui chama-se chulo. Aqui chama-se chulo. É um chulo. Um chulo, né? É um chulo, é um chulo. Alguém baixo. Dantes chulo era só para a prostituição. Mas agora não, agora generalizou-se. Generalizou-se. Bem. Bora dar continuidade aqui ao... Bora. Ao texto. Quem é que lê o próximo aí? Eu posso ler. Esse parágrafo aqui? Talvez. Talvez também não faça mal determinar o número e a natureza destas circunstâncias. Uma pessoa talvez ignore quem ela é, o que ela está fazendo e aquilo que é afetado pelo ato ou é alcançado por ela. Às vezes, a pessoa também pode ignorar o instrumento, por exemplo, o instrumento com o qual o ato é praticado. O efeito, por exemplo, salvando a vida de um homem, e a maneira, por exemplo, moderadamente ou violentamente. Ninguém, a não ser que se trate de um louco, poderia ignorar estas circunstâncias. Muito menos, é óbvio, o agente, como uma pessoa ignoraria quem é ela mesma.
mas um homem pode ignorar o que está fazendo. Como, por exemplo, quando se diz que isto escapou de seus lábios enquanto ele estava falando, ou eles não sabiam que se tratava de um segredo. Como Esquilo diz dos mistérios, ou deixa sair quando queria apenas mostrá-la em funcionamento, como fez um homem no caso de catapulta, né? No caso da catapulta. Ou então, uma pessoa pode confundir seu filho com um inimigo, como Merope, ou confundir uma lança de ponta aguçada com o quê? Uma determinada. Uma determinada por uma esfera, uma terminada por uma esfera, ou uma pedra pumes com uma pedra pesada, ou matar uma pessoa com uma beberagem dada com a intenção de salvá-la, ou querer apenas tocar numa pessoa como na luta livre e feri-la. A ignorância, então, pode relacionar-se com todas essas circunstâncias e pode-se supor que a pessoa ignorante de qualquer delas tenha agido involuntariamente, especialmente se ela era ignorante quanto aos pontos mais importantes. Pensa-se que estes se identificam com as circunstâncias referentes ao próprio ato e seus efeitos. Além disso, a exceção de um ato qualificado de involuntário por causa de ignorância dessa espécie deve ser penosa e deve provocar pesar. Aqui ele está falando já da pessoa não ter consciência, não ter noção. Isso mesmo. Né, Isso, da coisa. E aí, ela, ao tentar fazer algo, resulta em outro completamente diferente de qual era a intenção dela. Né? Sobe mais um pouquinho, Radisson, porque no caso, começa num outro parágrafo esse raciocínio. Um menorzinho que eu li. Não, subi. Vai descendo. Desce. Aí, ó. Talvez também não faça mal determinar o número e a natureza dessas circunstâncias. Talvez ignore quem ela é, o que ela está fazendo e aquilo que é afetado pelo ato ou é alcançado por ela. Às vezes, a pessoa também pode ignorar o instrumento, por exemplo, o instrumento com o qual o ato é praticado. O efeito, por exemplo, salvando a vida de um homem, e a maneira, por exemplo, moderadamente ou violentamente. Né? Ou seja, ele já está aqui colocando, primeiramente, categorias, né? Tem algumas categorias aqui, né? Efeito, maneira, que seria de modo, instrumento, né? Já está colocando algumas coisas, mas fala da questão da ignorância, no sentido de ter conhecimento, né? De ter noção de determinadas consequências ou não, entendeu? E de tudo aquilo que está se relacionando ali, né? A começar por ele próprio, não é? A começar por ele próprio, não é? Uhum. É aquela coisa, né? Mesmo que você não tenha intenção, ainda assim, né, acaba sendo errado, né? É incrível porque agora aqui no clássico de Pernambuco, né, no Sport Santa Cruz, o zagueiro ele subiu com os braços assim e a bola bateu no braço dele. O juiz viu pelas câmeras e deu pênalti. Mas a galera, não, mas ele não teve intenção, sim, mas. Mas o jogo é futebol, né? Vôlei. Entendeu? Mas na bola é pênalti. Não é vôlei. Não é, meu amigo? Eu acredito que massa, você bloqueou a bola. Muito bem, parabéns. Quem tem mania de fazer isso são ou é o Uruguai ou a Argentina, né? Que tem mania de botar a mão na bola. É o Maradona ali, né? O Maradona e tem aquele que era parceiro do Messi lá e jogava junto com o Di Maria? Não, o uruguaio. O uruguaio. Ai, eu esqueci o nome dele. Pois é, esse aí mesmo. Ele tem mania também de botar a mão na bola, que ele é meio
Aí eu vi uma cena, acho que foi hoje ou foi ontem, que a bola, o cara chutou no gol, aí o goleiro defendeu, aí ele chutou de novo, aí pegou no zagueiro, quando a bola ia entrar, o cara meteu a mão na bola. Ou seja, né, Nossa. pô, isso aí é... Tem isso também. Agora, nesse caso, é porque eu acho que ele fez como o último recurso dele para não tomar o gol. Né? É capaz, mas não se sabe, realmente não se sabe. O facto é que ele tocou lá, a bola tocou lá, não é? Se é voluntário ou involuntário, olha. O Edson já, o Aristóteles, ele colocou algumas expressões, entre aspas, aqui, que é muito comum, né? Até hoje em dia, quando a pessoa está falando alguma coisa, a gente diz assim, ops, escapou, né? Como ele diz, isso escapou Acabou dos meus lábios enquanto de seus lábios, quando estavam eles estavam... falando, eles não Exatamente, sabiam que se tratava de um segredo, né? um segredo. Pô, tu não me falou que era segredo, acabei contando sem querer, ó. Né? Isso é muito bom quando tu tem um amigo que é fofoqueiro, né? Que espalha para o bairro todo, coloca em outdoor. Fofoqueiro, né? Foi boa. Ai, ai, ai. Aí ele diz que, mas o homem pode ignorar o que está fazendo, como por exemplo, quando se diz, né? Aí vem as expressões. Aí, como Ésquilo diz dos mistérios, ou deixou-a sair quando queria apenas mostrá-la em funcionamento, como fez o homem no caso da catapulta. Ou então, uma pessoa pode confundir seu filho com um inimigo, ou confundir uma lança. Deixa eu ver aqui, onde é que ele está Uma dizendo. lança, né, pontiaguda aí. É, É isso mesmo? uma lança com uma terminada por uma esfera, uma pedra pómez, com uma pedra pesada, ou matar uma pessoa com uma beberagem dada com a intenção de salvá-la, ou querer apenas tocar numa pessoa, como na luta livre, feri-la. Então, ele está falando aqui da questão a pessoa ela teve uma ação, mas ela acabou falando sem querer, ou deu uma beberagem para alguém, com a intenção de salvá-la, mas acabou matando a pessoa, né? Então, ainda está na questão ali da ignorância. E é curioso como isso, como já foi falado várias vezes, né? Eu fico espantado toda vez quando eu vejo que algo é atual, né? Até hoje a gente se depara com as mesmas situações, com as mesmas falas, né? Ah, poxa, eu fiz sem querer, poxa, não era a minha intenção, né? Eu saiu sem querer da minha boca, mas tudo que a gente faz, independentemente de ter ação ou não, acaba gerando um resultado, acaba gerando uma ação, seja ela benéfica ou não. Exato. Ele continua. A ignorância, então, pode relacionar-se com todas estas circunstâncias e pode supor que a pessoa ignorante de qualquer delas tenha agido involuntariamente, especialmente se ela era ignorante quanto aos pontos mais importantes. Pois. Pensa-se que estes se identificam com as circunstâncias referentes ao próprio ato e seus efeitos. Além disto, a execução de um ato qualificado de involuntário por causa de ignorância desta espécie deve ser penosa e deve provocar pesar. Bastante. Bastante. É isso, né? Pode falar, Jorge. Não, não estava a falar. Nem ia falar, nem estava a falar, nem vou falar. Tá bom. Então, aqui, como no finalzinho, ele tá voltando, né, como ele diz, os atos que são involuntários, a pessoa age por ignorância e com pesar, né? Então, geralmente, quando você age involuntariamente por ignorância e com pesar, você é um objeto de piedade, né? Como ele já disse em outros momentos, né? Agora, quando você age voluntariamente, você age visando um resultado, quando você age visando, não, quando você pratica uma ação, mas você não queria aquele resultado, né, já como nosso colega Martorelli falou lá, que já se encaixa no ato culposo, né, tava lembrando essas coisas hoje. A gente continua aqui, alguém tem mais alguma coisa para falar desse parágrafo? E aí, Jorge? Não, eu estava. Não queria dizer nada, não estava era a ver se não
se não me tinha perdido completamente no texto. Não tem importância. Não. Quer ler esse próximo parágrafo, Jorge? Sendo involuntário uma ação executada sob compulsão ou por ignorância, um ato voluntário é presumivelmente aquele cuja origem está no próprio agente, quando este conhece as circunstâncias particulares em que está agindo. É provável que não seja correto chamar de involuntários os atos praticados por causa da cólera ou do desejo, com efeito. Em primeiro lugar, este procedimento nos impediria de dizer que qualquer animal inferior ou qualquer criança age voluntariamente. Então, nenhuma das nossas ações motivadas pelo desejo ou pela cólera é voluntária? Ou as ações nobilitantes são voluntárias e as ignóbeis são involuntárias? Isto não é um absurdo, sendo a causa uma só. Seria certamente estranho qualificar de involuntários atos que visam as coisas que é justo desejar, pois devemos encolonizar-nos em certas circunstâncias e desejar certas coisas, como por exemplo a saúde e o saber. Mais ainda, pensa-se que o que é involuntário é penoso, mas se pensa que o que corresponde a um desejo é agradável, está mal dito. Bom, paciência, olha. Além disto, qual é a diferença? Quanto ao aspecto da involuntariedade entre erros cometidos premeditadamente e os cometidos sob o domínio da cólera. Ambos devem ser evitados, mas as emoções irracionais não são consideradas menos humanas do que as racionais. E, portanto, as ações motivadas pela cólera e pelo desejo são do homem. Seria estranho, então, classificá-las como involuntárias. Perfeito, porque É não é isso que eu algo estava... externo ao ser humano que está colocando ele a agir, né? É o próprio agente, né? Mesmo ele tendo cólera, o desejo ali, etc., né? Mesmo sendo algo irracional, uma paixão forte ali, entendeu? A ira, ele tem, assim, a voluntariedade, né? Não é algo que ele não escolheu, por assim dizer. Ele está escolhendo, uma parte dele está escolhendo, né? Está sendo colocado ali a agir. Muito interessante colocar esse... Sim, parece que travou, será o vídeo do... De quem? Do Jorge? Ah, não, achei Não. que tinha travado o teu vídeo, Erison. Não. É porque eu parei, porque eu voltei a ler aqui essa parte, né? Então, nenhuma das nossas Tá. ações motivadas pelo desejo ou pela cólera é involuntária, ou ações não militantes são voluntárias e as ignóbeis são involuntárias. Isto não é um absurdo, sendo a causa uma só. Seria certamente estranho qualificar de involuntário atos que visam a coisas que é justo desejar, pois devemos, né? Aí essa parte aqui eu voltei para ler, né? Porque é exatamente isso, né? Quando você age pelos seus desejos, né, pelas suas paixões, emoções, é você ainda. São suas paixões e emoções. Você que não soube ponderá-las, você que não soube, né, governá-las, por assim dizer. Mas foi você que escolheu, então é um ato voluntário. Entendeu? Parece que até há um atenuante, né? Seria bom o Martorelli aqui, porque é um ato, se eu não me engano, é considerado um atenuante se você comete um crime motivado por uma forte paixão e tudo mais, é um atenuante ali para a tua pena, né? Porque parece que você não podia se governar naquele momento, né? Sim, o... Aqui ele diz assim, é provável que não seja correto chamar de involuntários atos praticados por causa da cólera ou do desejo, né? No final desse parágrafo ele acaba confirmando que a cólera e o desejo é algo que faz parte do ser humano, então é uma ação voluntária, né? Mesmo se você agir
com raiva ou desejando alguma coisa, então é voluntária, você está agindo voluntariamente, né? Ali começa a dar prosseguimento uma questão, uma série de questões que ele vem trazendo, né? Então, nenhuma de nossas ações motivadas pelo desejo ou pela cólera é voluntária. A gente já viu que ele responde a essa questão. Ou ações nobilitantes, são aquelas ações elevadas, né, são voluntárias, e as inóbeis, aquelas ações que, né, que são ações ruins, mas são involuntárias. Isto não é um absurdo. Sendo a causa uma só, seria certamente estranho qualificar de involuntários atos que visam a coisas que é justo desejar, de involuntários atos que visam a coisas que é justo desejar, pois devemos encolerizar-nos em certas circunstâncias e desejar certas coisas, como exemplo a saúde e o saber. Ou seja, você tudo bem, né? A cólera e o desejo, ele faz parte do ser humano e é uma ação voluntária, mas só que ele não vê isso, agir por cólera ou por desejo, como algo ruim, né? 100% ruim, assim, porque tem coisas na vida, na nossa vida, que a gente tem que muitas vezes a gente tem que se impor, né? Quando a gente vê alguma situação em que você pode até dizer que não é problema seu, né? Ah, não é problema meu, não vou me meter, mas só que às vezes você precisa se impor, você precisa se encolerizar para interromper uma certa injustiça, né, que está acontecendo. Então, muitas vezes a cólera, né, ou então algum desejo que a gente tem, assim, que a gente precisa realizar, nem sempre é algo ruim, né, mas tem casos em que você acaba sendo bom e você acaba se beneficiando disso também. Então, ou seja, você precisa analisar a situação em que você está colocado, né? Então, dependendo da situação, ele está dizendo aqui que pode ser algo bom, pode ser algo ruim também. Exato. Ele continua. Eu estou aqui a andar para trás e para a frente, porque a situação é sempre a mesma. Os atos ocorrem em circunstâncias, são as circunstâncias que determinam aquilo que eu decido fazer com elas. As circunstâncias são sempre as circunstâncias, eu não as posso modificar. A única coisa que eu posso modificar é o modo como ajo nessas circunstâncias. E depois há realmente esta variedade, não é? É voluntária, é involuntária, é mista, pronto, são estas coisas todas, mas eu sou completamente determinado pelas circunstâncias. Eu não consigo fugir às circunstâncias. É o tal Kairos, que é um assunto muito trabalhado. Tudo aquilo que nós estamos aqui a falar é aquilo que ele entende que está nas nossas mãos, e por isso é que é ética. Mas aquilo que permite que nós tomemos, ou seja necessário tomar posição ou decidir, isso que acontece não está já nas nossas mãos. É o tal Kairos que ele fala. O problema é estar no mundo. O problema está no mundo, não é? Não estou a ser heideggeriano. Estou a ser realmente... É que realmente nós somos motivados, vivemos aqui em determinada circunstância. Depois, o que fazemos com as circunstâncias, o modo como somos forçados a agir, como pensamos agir, como não queremos agir, como agimos sem pensar, isso é o problema da ética. Por isso é que isto aparece aqui. E o que está agora aqui a acontecer é este elenco, não é? De variações, ou não é de variações, este elenco de variedades que nós fazemos nas nossas ações. Agora, e o grau maior ou menor de responsabilidade que temos, de voluntário ou involuntário. Mas nós estamos pré-determinados pelas circunstâncias.
Não escapamos. Predeterminados pela circunstância. É bem. Entenda-se. Diz? Não, termine essa linha de raciocínio, Jorge. Não, já está terminado, eu não tenho raciocínio. Não, é porque assim, é bem complicado, né? Porque deixar tudo na mão das circunstâncias é dizer que a gente é produto Isso. né? É produto do acontecimento. A palavra grega é Da, isso. da, da ocasião, né? A ocasião é que nos faz É isso que ele diz. O que está em grego é precisamente isso. O que ele diz não deixa qualquer dúvida. As coisas acontecem voluntária ou involuntariamente, dispensam louvor ou censura. São voluntárias ou involuntárias, merecem perdão ou merecem piedade. Quem estuda a natureza da virtude, distinguir o voluntário do involuntário. Pronto, isto é ética. Tal distinção terá também utilidade para o legislador, no que tange à distribuição de honras e castigos, dependendo de tudo isto da circunstância em que nós estamos. É isto, é o kairos, em grego. O momento, a circunstância. Portanto, parece que não escapamos. É face às circunstâncias e aos momentos que toda a ética surge. Portanto, é isto. Não há... Estamos determinados, estamos, isso dá-me pressão. Porque nós não conseguimos viver fora daquilo que acontece. Complicado ainda, assim. Eu não... Né, tem aquela coisa da gente dizer que as circunstâncias é o que está dado e a gente não tem o poder de modificá-las. Mas muitas vezes somos nós que criamos essas circunstâncias, né? Muitas vezes a gente que trabalha para produzir determinadas circunstâncias e isso é algo, né? A ti faz-te a impressão que nós não sejamos donos de nós próprios. Não, nós somos donos de nós próprios. Arrebentou uma bomba. Ó, você entrou um mosquito aqui, cara. Até que é pior. E aí Não, é porque tá na lâmpada aqui, daqueles que ficam inseto na lâmpada. Mas o ponto todo é que, assim, isso até entrou naquela discussão que a gente teve lá, né, sobre a questão do nazismo, né, do tudo mais, do soldado nazista, nas circunstâncias, ele só tinha, né, não tinha escolha e era aquilo mesmo, né. É complicado colocar as coisas dessa forma. Entendeu? Não, mas Porque não é isso. aí é como se a gente fosse, no final das contas, o produto do Não, meio. mas não é esse sentido. O que ele está a dizer não é esse sentido. Tu estás a referir-te às circunstâncias que nós próprios criamos. Nesse caso do nazi, ele criou as circunstâncias, votou para o nazi, votou no Hitler, etc. Isso é tudo. Mas isso é tudo criado por nós. E somos nós quem administra. Isso é ética. Isso é ética. O que Aristóteles está a dizer é que nós nascemos num mundo e que estamos condicionados pelo facto de estar aqui. É isto. A ética existe porque nós estamos aqui e temos necessidade de agir. Somos responsáveis ou não por aquilo que fazemos. Agimos voluntário ou involuntariamente, mas nós temos de agir e somos responsáveis por aquilo que fazemos. Mas o que pretendo dizer, e aquilo que ele diz com a tal palavrinha kairos, isto é, nós agimos, fazemos, porque estamos colocados em situações, seja nazi, seja outra coisa qualquer que seja. Nós existimos em condições. É aquilo que os existencialistas dizem, circunstância. Nós existimos numa determinada circunstância. O ser humano nasce numa circunstância. Ou não é verdade?
Tu consegues escapar a uma circunstância, ter nascido, o sítio em que nasceste, a hora em que nasceste, a mãe que te pôs no mundo, o pai que tens, isso tudo são circunstâncias da tua vida. Tu vais ser livre, responsável ou irresponsável perante essas circunstâncias. Tu não podes decidir essas circunstâncias, mas decides o que fazes com elas. Aí estou de acordo contigo. Mas as circunstâncias tu não consegues decidi-las. Consegues decidir sobre as circunstâncias, acerca delas. Isso é ética. Outra coisa é decidir as circunstâncias. Isso tu não decides. E é aquilo que Aristóteles está aqui a dizer. Nasce numa situação. Eu posso agir sobre essa situação. Estamos de acordo. Mas não conseguimos fazer nada para modificar a situação em que estamos. Aí é que te faz confusão. É isto. Isso é que te faz confusão. Porque a ti faz-te muita confusão que não se possa alterar. Portanto, deixa de haver revolução possível. Que as coisas são o que são e têm de ser aceitadas, têm de ser aceitos como são e acabou. Não é esse o sentido. É, tu nasces no mundo. O mundo é uma circunstância. Tu podes modificar o mundo, mas não mudas a maneira como vives no mundo. Mudas a organização como tu entendes que o mundo deve ser. Mas não consegues escapar ao facto de ter nascido aqui. É por isso que Aristóteles diz: toda a ética está condicionada pela situação em que nós estamos. O que depois faço com a situação, isso é ética. Não a circunstância. Tu nasces numa circunstância. Mas aquilo que fazes com a circunstância, isso é ética. Mas o facto de nasceres na circunstância, não podes fazer nada. Por Ou exemplo, podes? desculpa, Jorge, te interromper. Não? Porque isso que eu estava me falando, me veio um exemplo na mente. Eu posso dizer, então, que se eu nasci sob uma determinada circunstância, meus pais são pobres, né, eu posso escolher se eu, né, meus pais são pobres, não têm estudos, e eu posso escolher seguir um caminho, né, já que eles não tiveram estudos, então vou procurar estudar, né, vou procurar fazer cursos, vou procurar arranjar um bom trabalho, aprender idiomas, né, ou seja, eu vou investir em mim mesmo, ou então eu posso resolver entrar no mundo do crime. Então, independentemente, é nesse sentido também? É como se quisesse dizer, o sol nasce para todos, agora... Isso, né? isso é o sentido do Harrison. Isto é, tu podes fazer o que quiseres, se assim decidires. E se as circunstâncias que te dão permitirem. Mas tu não podias ter deixado de nascer onde nasceste. Não podias ter escolhido nascer de outros pais. Não podias ter... É a partir daí, portanto, nós nascemos já condicionados por isso. Já nascemos condicionados. O que ele faz, Harrison, que era isso é aí que tu pões o ponto, não é? É isso é que te mete raiva. O que ele faz com essas condições é que está na mão dele. Até certo ponto. Porque é sempre assim, não é? E tu já fizeste. Tu já decidiste. Já fizeste. Já tomaste a iniciativa. Bem, o que eu ia colocar é o seguinte, né? Porque algumas Sim. coisas talvez venham a ser inalteráveis para você. Você nasce com algum tipo de doenças e tudo mais que você não tem muito como alterar isso daí, né? Mas enfim, apesar disso, né, ainda existem... É muito complicado, porque se você diz que ainda existe escolha, né, você tá pegando, sei lá, até um saco
jovem, cara, é uma abelha aqui, né? É uma O que eu abelha. sapo. Agora É sério, a né? abelha, Tem tudo hoje, pronto. Fica aqui, minha querida. rapaz, Pronto. É, eles querem participar também. não, tá punk. Eu quero saber de onde essa abelha veio, entendeu? Enfim. Mas voltando aqui. Lembra até Quem um é? pouco do O que Sartre, é? e o Sartre ele vai Abelhas. colocar lá aquela frase, Ah, né, que é o que é que você vai fazer com aquilo que te fizeram. Né? É isso mesmo. É É, isso é, mesmo. é esse o ponto, porque as circunstâncias muitas vezes estão criadas por outras pessoas, entendeu? É, Outras pessoas para te prejudicar ou para te favorecer, né? E isso daí vai e coloca para você esse ponto. O que você vai fazer com aquilo que te fizeram? isso. É isso. É isso. O que o Aristóteles está a dizer é: nasceste numa situação que não podes alterar. Essa circunstância que nasceste não podes alterar, mas podes agir para transformar essa circunstância. É um bocado estranho isto. Nascemos aqui, neste dia, nesta hora, não pode ser alterado. Tudo aquilo que tu fizeres com isso, ou que os outros fizerem contigo, até tu cresceres e poderes escolher por ti, isso já é do ponto de vista ético. Que o modo como os teus pais te educaram, tudo isso é ética. E aquilo que tu vais fazer com isso também é ética. Mas o facto de eles terem posto no mundo foi uma escolha ética ou não deles. Podem ter querido, podem não ter querido. O pai até podia não querer e podia querer aborto. A mãe podia não querer, a mãe podia ter mentido. Tudo isso é ética, mas é deles. Agora tu foste colocado no mundo, estás no mundo. Pronto, a partir daí, tu, a partir de determinado momento, podes escolher o que fazes no mundo. Mas o facto de estar na circunstância de ter nascido e de estar aqui, não podes fazer nada. Porque tu és um ser vivo e estás aqui. Isso é o Até isso Kairos. você pode fazer alguma coisa, viu? Você, né, tem Não gente que podes. faz, né? Podes suicidar-te. Exato, que é algo É a bem única aí. coisa. Mas é aquela coisa, né? É só isso. Este aspecto de Aristóteles foi, ao longo de muitos séculos, e sobretudo para os cristãos, um exemplo muito complicado. Porquê? Porque este conceito do Kairos é um conceito que, de algum modo, leva o ser humano a estar condenado. É uma forma de condenação. O homem nasce, está aqui, está condenado a estar aqui. Não pode alterar nada. Quanto ao facto de estar aqui, ter nascido e de viver neste mundo e ter um desenvolvimento físico, em princípio, normal, ou outra coisa, ou se não tiver essa circunstância, não pode fazer nada. Alguém que seja mongoloide não pode fazer nada. Aquilo aconteceu, é aquilo que o povo chama, é um fado, é um destino, algo que aconteceu à pessoa, uma sina, não é? E não pode ser alterado. Pode ser alterado, é aquilo que fazemos com isso. E no caso de um mongoloide, nem isso pode fazer. E isso é o aspecto de condenação. É por isso é que o cristianismo se voltou muito contra esta visão pré-determinista, não é? Pré-determinista da situação do ser humano. Nasce nas circunstâncias, é relativamente às circunstâncias que age, com maior ou menor consciência, age voluntário ou involuntariamente, quer, não quer, faz, não faz, sente culpa ou não sente, relativamente a quê? Àquilo que faz, àquilo que escolhe e tal, mas porquê que ele escolhe? Porque está aqui. E porque está aqui, isto é, no mundo. Está no mundo. Vai ter de fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa no mundo é preciso escolher, no caso do ser humano, não é? Se for um outro animal, não escolhe.
Não, e para ter escolha tem que ter mais de uma alternativa, porque aquele que só tem uma alternativa não tem escolha. Exatamente, exatamente. Portanto, não é Entendeu? Tem instinto. que colocar isso também aí, né? Pois, No fundo, isso daí flerta com outro debate, que é o debate dos limites da liberdade humana. sim, sim, Certo? sim, sim. Até onde a gente Sim, pode sim, sim, sim. ser considerado, né, livre, entendeu? Até onde a gente pode dizer que a gente tem a É isso escolha, mesmo. entendeu? E Isso, tem a voluntariedade diante dos nossos atos. isso foi aquilo que mais tarde se veio a desenvolver, eh, sobretudo a partir da Idade Moderna, não é? Mas ele fala aqui dos animais, não é por acaso que ele fala aqui dos animais e da circunstância dos animais. Eu não estou a encontrar isso aqui, mas ele fala, nós já lemos hoje. Não interessa, mas os animais não escolhem. Os animais não possuem, não há ética para os animais. É fácil. Se nós se fôssemos tão instintivos quanto os animais, não haveria culpa, não haveria consciência, não haveria problema algum. O problema é que nós nascemos numa circunstância e temos consciência da circunstância. O que fazemos com ela? Isso já está em cima de nós, não é? Está para aqui, está. Anda para aqui qualquer coisa. É isso. Onde é que estão os animaizinhos? Eu vi, se calhar sou eu o animal. Eu também não, também vi. Então, viste? Eu vi também falando sobre os animais. É porque os animais não têm cólera. Quer dizer, pois, têm raiva, não é? Mas, nem isso, isso é uma maneira de dizer. É que, assim, os animais, eles têm a grande, como se dizia, né? Ele tem um instinto, né? O É instinto instinto, é involuntário. É que involuntário. governa eles é o instinto. E você não vai julgar um animal por agir instintivamente, porque é Não, isso. Mas não, não. um ser humano você julga porque você compreende que ele pode agir contrariamente É, aos seus próprios instintos. a diferença, a diferença Esse é o grande ponto da coisa. Entendeu? é, é. Eu me lembro que tá assistindo um filme, né? Um filme desses filmes novos aí. E aí foi um robô, um filme futurista, um robô cai numa ilha que só tem animais. E aí ele começa a entender a língua dos animais, como eles se relacionam. E aí o animal vai fazer uma coisa lá. Aí eu pergunto, mas por que você vai fazer isso? Aí ele, é da minha natureza. Aí o robô diz, não. Aí o robô, da sua programação, né? É da sua programação fazer tal coisa. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, é do instinto, da natureza do animal agir daquela forma e ninguém vai julgar ele. Agora, um ser humano, você concebe que não. Olha, você pode agir contrariamente aos seus instintos, aos seus desejos, à sua cólera, à sua ira, entendeu? Agora, vê tu bem a complicação que é relativamente à ação. No caso do Aristóteles, porque tu podes agir involuntariamente ou não voluntariamente. Ok. Involuntariamente tu tiveste consciência do que fizeste, até te sentiste mal com voltar a cara, como o Hudson dizia. Não é? Agiste não voluntariamente, não é? Agiste não voluntariamente, por ignorância, por inconsciência. Aí estás a agir por instinto, no caso do ser humano é um bocado difícil de dizer isso. Até que ponto é que esta ignorância nossa, esta inconsciência nossa, não resulta de uma desatenção anterior, porque nós não estivemos atentos àquilo que se passava à nossa volta, então ficámos sem saber, ficámos inconscientes. O senhor foi inconsciente, estava em consciência, eu não ponho isso em causa, mas o senhor é responsável, porque o senhor não se devia ter alienado daquilo que estava a acontecer à sua volta. Se o senhor estivesse atento àquilo que se passa à sua volta, o senhor nunca seria ignorante daquilo que faz. Já está. Não sei se me fiz entender com isto. Não. Para mim, Hudson, Oi. fez entender? Está noutra. Está noutra. Não.
Tava lembrando aqui tava lembrando da história, você estava falando de instinto aí. A história, obviamente, é uma ficção, mas tem relação com o assunto. Diz que a história do escorpião, que quer atravessar o rio, aí se depara com um animal, né, que ele pergunta eu não sei, não lembro se era um sapo, ou não lembro qual era esse animal. Se ele pergunta se o animal podia atravessar com ele aquele rio, né, porque ele não tinha como atravessar. Aí o animal falou assim para ele: olha, mas você não vai me picar não, rapaz? Você não vai me ferrar não com esse seu ferrão aí? Ele: não, rapaz, não vou não, né? E quando chegaram do outro lado, aí o escorpião ferrou o animal, né? E aí ele disse que não ia, mas era da natureza dele. Faz parte da natureza dele, ele não tinha como fugir daquilo ali, né? Nós temos mil e uma maneiras de trocar as voltas a nós próprios, não é? Temos mil e uma maneiras de fazer de conta da nossa liberdade, da nossa consciência. Temos mil e uma maneiras de mentir e de gerar esta coisa toda. A única coisa para que nós não temos solução é para o facto de estarmos aqui. Aí é que não há nada a fazer. E é esse o tal Kairos. Tal Kairos. Não, aí não podemos fazer nada. Estamos aqui, acabou. Ou então é tal história, suicidamos-nos. Mas ao suicidarmos-nos, estamos a fazer algo aqui, na circunstância em que estamos, porque nós estamos, não queremos estar aqui. Pronto, é uma decisão. Podemos afastar-nos nisso, mas também não sabemos se vamos parar a outra circunstância. É uma coisa sem solução. Isso tudo faz parte desta brincadeira. É complicado, ainda assim, ó. Sabe qual é o problema? É estar vivo. Não, o grande problema é que a gente quer pensar uma moral, muitas vezes, que ela seja para além de toda e qualquer circunstância. Sim, Né? sim, Principalmente sim. Quem foi primeiramente educado ou iniciado na filosofia moral por um kantiano, por alguém do utilitarismo, entendeu? Porque parece que existiria algum princípio que atravesse todas as circunstâncias. É verdade isso. Entendeu? E seria válido para qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. É verdade. Né? Meu Deus do céu, tem um povo gritando aqui, só não derruba o prédio. É sério. Se um dia eu for presidente desse país, eu vou colocar fumacê de Rivotril nas ruas. Entendeu? Principalmente se é de jogo, de Rivotril. Fumacê de Rivotril, assim, passando na rua. Fumaça de Rivotril. Né? Rapaz, hein? Negócio. Esse era. Não, é para lascar a coisa, velho. O povo... É porque, assim, eu entendo. Outra coisa, o povo não sabe lidar com os seus desejos, com os seus sentimentos, e eles têm que reprimir. Aí chega no momento de um jogo de futebol, dessas coisas. Vai e sai tudo. Entendeu? É uma assim. enxurrada. É uma enxurrada. Né? É assim, e isso é de tal forma assim que quanto mais regradas são as sociedades, maior é a violência no futebol. Isso é um fato, infelizmente. Entendeu? Mas, assim, é questão de maturidade, é questão de maturidade social também, né? Se a gente pegar escritos de 2.000 anos atrás na China, os caras já falam disso, pô. Ainda vai ver pensadores chineses falando sobre, né, a questão de como lidar com os próprios sentimentos e tudo mais, como, né, operar dentro da sociabilidade e entender que o sentimento não é só apenas no indivíduo, existem sentimentos que são coletivos, né? Aí depois a gente vai ver o Jung falando de, né, inconsciente coletivo e tudo mais, né? Arquétipos e coisas que todo mundo, ou melhor, que a gente já tem, né, consciência de que existe, que estão operando dentro da sociedade, né? Diga-se de passagem que por isso se diz que política não é racionalidade, que política é paixão.
Política é paixão. É, Ou seja, estás Mas eu não- apaixonado. Ok. não, mas nós Estás somos apaixonado. politicamente, é isso daí, entendeu? É paixão que opera na política. E por isso que muito, Isso é outra coisa. Isso é o que outra tem coisa. acontecido Sim, no ok, Brasil, ok. em todos os Aí cantos. é. Parece torcida Isso. de futebol. A É. política parece torcida de futebol. Entendeu? Em vez de. Enquanto, por exemplo, num jogo de futebol, um time perdeu, ok. Mas na política, se a gente colocar um cara lá, vai todo mundo se lascar. Não é só uma parte. Vai todo mundo se lascar junto ali, entendeu? Então, é essa coisa. Política, as pessoas têm que. Pode ser até paixão, mas tem que colocar uma coisa: paixão para o bem comum. Venha lá o que. Seja lá o que seja esse bem comum aí, né, do Rousseau, né, a vontade Quem geral. quer que seja assim, de quem quer. Eu acho, eu vejo com bons olhos quando, independentemente do que você vai fazer, se é entrar na política ou seja lá o que for, você tem uma certa paixão pelo aquilo que você vai fazer, né? Agora, porque é isso que te motiva, né? A, a, a dar Isso é um passo de diferente. cada vez, a progredir naquilo que você quer, né? Agora, por exemplo, num jogo de futebol em que o teu time perde, aí você diz assim, meu time perdeu porque o juiz roubou, meu time perdeu porque o sol estava muito quente, a gente não é acostumado com aquele clima, né? Com aquele clima lá. O gramado é ruim. O gramado é ruim, só que ele não é capaz de. Ele não. É frequente, é comum pensar dessa forma também na política, né? É verdade. O meu, né, o Brasil está desse jeito porque a culpa é do outro, o Brasil está desse jeito é porque, né, sei lá, inventa mil motivos lá. Só que ele não é capaz de analisar racionalmente, né, e perceber que o time dele perdeu não porque o gramado está ruim, não porque o clima, né, atrapalhou, não porque o juiz roubou. Muitas vezes o time dele perdeu porque o time dele está despreparado, o time dele ele não estava concentrado, o time dele não tinha jogadores que eram bons tecnicamente, né? E o outro time foi superior, né? Porque eu queria mais, eu tinha mais técnica, eu tinha mais garra naquele momento, eu não sei, mas se esforçou mais, conseguiu fazer o gol, e aí muitas vezes, sei lá, né? Alguma coisa fez com que o outro time vencesse, sei lá. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente, é muito fácil você, né, muitas vezes ser movido pela paixão, mas às vezes a paixão, ela, quando ela não é moderada, ela acaba cegando, assim, né, e você não vê Sim. racionalmente aquilo que é para analisar, para ver, né, assim. Exatamente. A paixão cega, inevitavelmente. Se não se transforma, se a paixão não se racionaliza, isto é, se a paixão não morre, a paixão mata. A paixão mata. É como a paixão por alguém, ou se transforma em algo de mais contínuo e se torna. Isso é que se costuma dizer, começou por ser uma paixão, mas depois tornou-se amor. Às vezes diz-se isto, porque se eu tiver uma paixão por alguém, essa paixão está condenada. Se não se transformar numa forma apaixonada de viver. Se for simples paixão, ela está condenada a morrer. Porque é tão intensa, tão intensa, tão intensa, que não se aguenta, não dura. E isso acontece com tudo, são os exageros. Até politicamente há grandes paixões, terríveis paixões. E isso transforma-se geralmente em quê? Olha, em uma única maneira, em tiranias de pensamento, em tiranias de... E são paixões, não é? Até podem ser paixões pelo ser humano, pela liberdade do ser humano. Mas, bem, não Perfeito. interessa. É isso. É isso. Pois. E amanhã vai ter o Amanhã.
Kant lá, né, Eris? Isso, teremos o grupo de filosofia da moral e ética, né? A gente vai dar Não continuidade acabamos na isso. leitura Ai, da acabamos. crítica da razão prática, É, né? a gente terminou esse tópico 1 aqui, né? Acabamos, sim. Tava pensando em sugerir Não para a sei gente ler como. o 2 na semana que vem. Você que sabe, Próximo aqui. Rapaz, hoje eu tô parecendo, como diz, uma ameba aqui, que eu tô quebrando. Tô cansado. Falando de racionalização aqui, não sei nem por que eu não tô conseguindo. Rapaz, tô cansado. De manhã eu tava no grupo aí com o Jorge do Heidegger lá, né? Aí depois eu fui me meter a ler outras coisas e capaz de ser que eu fiquei exausto, ó, meu Deus do céu. Não, aí descanse. Não tem problema. Então, mas Não tem e a problema. papa da mamãe? Como é que era? Como é que é, Jorge? É porque todo dia quem faz comida sou eu, né? Ah, E o Jorge falou bem assim, não, vai lá, né? Porque a gente já tinha terminado a leitura da obra sobre A obra do do Heidegger, parágrafo lá, sobre como é que é? A essência, como é que da verdade. Ciência da verdade, né? Nossa, vou ver aí como é que a obra sobre a ciência da verdade do Heidegger. Aí deu meio-dia e o Jorge, vai lá, tu não, tem que ir, que tu tem que fazer teu almoço, né? Não, hoje quem vai fazer, todo dia quem faz sou eu, mas hoje quem vai fazer vai ser minha mãe, né? aí Aí pronto, ele tá, acabou-se. aí acabou, né? Ah, mamãe, né, mamãe? É. Eu tenho que dizer que minha mãe aqui tem, né, nos Ah, finais de semana, ela que tem segurado também aqui a coisa. ora, pois. Mas durante a semana sou eu também, né? Aí, eu até gosto de cozinhar, eu acho bom. Acho bom. Rapaz, Pois isso gosto acredito. demais também, eu gosto demais também. Sobretudo depois de vir, como se diz aí, da Para a academia, que vem cheio de fome. Então, nessa